Boa tarde a todos. Boa tarde. Nessa vibração de amor, de paz, de luz, onde as emoções às vezes nos visitam e nos faz querer ir mais distante. E assim é o fato que aconteceu aqui agora, onde a emoção invadiu o coração e nós queremos nos entregar. Graças a Deus, que nessa tarde, essa vibração de luz, de amor, está tão serena e nós recebemos o bálsamo que nós necessitamos. É assim que o trabalho se faz. É assim que a fé que nos cobre de luz exala dos nossos corações e que nós recebemos esse beneplácito. Nossa irmã já envolvida por este amor, por essa cúpula de luz, traz em si os reflexos que teria que trazer para o socorro necessário. Nessa tarde, que a palestra é sobre desafios familiares, e cada tema que chega em nós nos faz refletir muito, e sempre o tema tem a ver com a nossa busca no caminho. É nessa busca no caminho do porquê da família estarmos juntos, às vezes por diferentes personalidades, sempre são muito diferentes, cada um é uma individualidade. Como o livro dos Espíritos diz, que nós somos individualidades. Quando se diz espírito com letra maiúscula, está falando da nossa individualidade, e nós, como individualidade, temos personalidades e compromissos diferenciados. E por que da família? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho por que da família. E se nós temos essa linda frase do laço familiar, e se nós vamos entender que o laço é algo que une com amor, com ternura, que enlaça, que ama e liberta. Mas não é o nó da posse, dos ciúmes e do egoísmo. Porque o nó, ele nos leva ao embaraço e a total desastre familiar. Por isso que a espiritualidade nos diz, laços de família, laços, porque nós somos flores individuais diferentes do jardim do Cristo, que nos unimos por esse laço familiar para formar um buquê harmonioso no aprendizado desta encarnação. E se nós vamos vendo mais e mais, hoje nós vamos compreendendo, já pela lei da reencarnação, por que as diversidades? Por que tantos desafios? Todos nós temos tendências, eu tenho, você tem, e nas nossas tendências tem o magnetismo que traz a atração das leis divinas. Então nós nos atraímos exatamente na lição que somos necessários. É nessa lição de necessidade que nós temos que nós somos atraídos. Na lição do aprendizado pelo magnetismo maior, porque as leis divinas são sempre, com certeza, divinas. Ela não nos atrai por acaso, ela nos atrai pelo aprendizado que nós temos que ter e aprender. Então, se nós estamos atraídos, porque semelhante atrai semelhante, não é que nem a lei física que diz que o diferente atrai o outro, não. Semelhante atrai semelhante. E a nossa família é por essa atração, por esse magnetismo de semelhança. E quando nós dizemos semelhança é do sentir. É por isso que nós somos atraídos nesse laço familiar. E se assim nós estamos na nossa família, é que nós temos a projeção, o espelho ou o gatilho.
que na psicologia se explica de projeção, espelho, gatilho, porque o outro traz em nós aquela tendência que nós temos. Porque ninguém tem algo em si, o outro não consegue trazer de dentro se ela já não tiver engenho dentro de si. E se nós estamos em família, nesse laço que nós temos que aprender com todas as atitudes do outro, e esse gatilho, essa projeção, esse espelho, é que vai trazer o sentimento de dentro de nós. E é nesse espelho que nós refletimos no outro aquilo que somos. E se os laços de família, que são os nossos desafios do aprendizado maior, é que nós vamos ter naqueles que estão no caminho junto de nós, para que nós aprendamos. Então, nada tem por acaso, nós estamos juntos para esse aprendizado maior. E aí nós vamos dizer, ele me magoou. É porque se Deus permitiu que alguém venha trazer essa projeção em mim, que é da mágoa, é porque eu tenho em mim, e eu tenho que necessidade de trabalhar essa mágoa e trazer pela luz do amor e do perdão a cura em mim. E aí eu curo a família espiritual. É sempre a partir de nós. Se eu sou uma mãe de muita reflexão e de muita autoridade, eu vou ter um filho rebelde, para que eu aprenda a ser mais maleável. E eu vou me curando e o meu filho vai se transformando. Porque é a partir de que eu me curo e que eu entenda que ele é uma pessoa individual e que tem as suas virtudes e os seus defeitos, a sua personalidade, eu passo a envolvê-lo em amor. E eu digo, como meu filho mudou, será que foi ele? Ou a partir desse despertar em nós fazemos com que o outro mude. Então é tudo a partir de nós. Porque as relações familiares estão pautadas na harmonização e na evolução moral. Toda relação familiar está pautada nesse sentido. Oportunidade de união para que junto aprendemos, nos harmonizamos. E a partir dessa harmonia familiar, nós nos elevamos moralmente. E quando a gente fala de elevação moral, nós não estamos falando na moral humana, que é falha. Nós estamos falando na moral divina, que é justa e certa. A moral divina está aonde? No Evangelho do Cristo. E é nessa moral que nós pautamos o nosso relacionamento familiar. É fácil? Não é fácil. Porque se nós dizemos que é nossa minúscula família, onde a gente encontra as mais diversidades de personalidades. Por que estar aqui nessa grande família, onde nós estamos no trabalho do Cristo, nos torna mais fácil? Mas quando nós estamos na nossa família, onde os laços do amor nos uniu, tudo pela nossa direção e pelos nossos olhos físicos se torna mais difícil. É aí que nós vamos trabalhar tudo isso em nós, porque é a partir de nós que tudo muda. Não é a partir do outro. Mudando em nós esse entendimento, essa compreensão dos laços familiares, e nós estamos toda hora repetindo laços, não nó. Mas a maioria de nós tem um nó em família. Nós queremos abranger a nossa personalidade e que o outro haja a partir de nós. A partir do que eu entendo que é certo, não respeitando o outro, eu trago os conflitos para dentro da nossa família. Porque cada um tem uma missão.
E se a nossa missão familiar é de harmonia e de elevação moral, eu pergunto, como estamos agindo dentro do nosso núcleo familiar? Eu garanto para vocês que eu pensei muito esses dias, que eu refleti muito sobre a nossa posição sobre a família, inclusive a minha, porque eu sou mãe, eu sou sogra, eu tenho um núcleo familiar, e a gente vai tendo tudo isso, e na aspereza do dia a dia, às vezes a gente encontra os embates. Em qual atitude eu tomo diante do embate? Eu uso o poder divino que Deus me deu para trabalhar as minhas condições, ou eu quero exercer o poder sobre o outro? Como eu acho? Porque o poder que Deus nos deu é para trabalhar em nós, não exercermos sobre o outro. E as condições familiares vão nos trazendo muitas dúvidas. E durante o caminho, principalmente quando mais estreitados, em que nós, desculpem falar, às vezes perdemos o respeito familiar, nós tomamos atitudes, por vezes até grosseira, e vem desentendimento maior. Desafios familiares é para ser entendido. Quem somos? Nós não somos este ser que ocupa esse corpo. Nós somos espíritos encarnados, espíritos imortais. E por que estamos junto dessa família? Nós devemos nos questionar. Nós somos como um líquido dentro de uma garrafa, mas não somos a garrafa. É nesse aprendizado que nós temos que ver como nós estamos agindo com a nossa família. Qual é a resposta? Já pensaram que muitas vezes alguém pergunta para você, mas você é espírita da sua própria família? Qual é a demonstração que você está dando? Se nós olharmos a família pelos olhos reencarnatórios, nós vamos ampliar os horizontes. Nós não vamos ficar no aqui, no agora, na mesmice, querendo saber, por que eu atraí essa pessoa tão difícil? Mas nós vamos nos perguntar pelo horizonte da mente, dessa reencarnação, qual é o aprendizado que eu tenho que ter junto deste? Reflexionem comigo. Qual o aprendizado que eu tenho com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com os meus filhos? Mas já notou que a gente fala meu pai, minha mãe, e não são nossos. É esse o ponto de partida, não são nossos. E nós fazemos nessa posse, é meu filho. Como nós falamos, meu esposo. E não são nossos. Nós estamos ali juntos pelos laços familiares para o aprendizado maior. Para esse questionamento. E quando os gatilhos disparam, da projeção nossa no outro, é que nós precisamos analisar onde estou errando. Nos questionar. A família é o ponto que nos leva à reforma íntima, na busca de quem eu sou e o que eu também estou projetando no outro para que ele haja dessa forma. Quando eu entro nas questões das lamentações, exatamente eu vou trazer essa negatividade e o outro vai trazer mais lamentações para junto de mim. E aí é que eu tenho que ver que todas essas dificuldades, assim como a água muda o leito do rio, essas dificuldades são a água bendita que mudam o leito do nosso coração e nós nos tornamos pessoas melhores. Nós nos tornamos pessoas amoráveis. E aí nós mudamos o leito do nosso rio interior e conseguimos mudar tudo à nossa volta. É a partir de nós. Nós queremos, esperamos do outro, mas não trabalhamos a nós mesmos.
É assim que nós temos que fazer. O trabalho, mesmo em família, é individual. E eu tenho que ser o quê? Exemplo. Porque as palavras convencem, filho, não faça isso, amor, não faça aquilo. Mas quando eu exemplifico, ele entende. Ela age conforme ela fala. É a partir dos exemplos que nós vamos mudar. E pensando nessa palestra, eu fui buscar um dos exemplos, lógico, tirando o exemplo maior, que é o Mestre Jesus, eu fui buscar em Divaldo Pereira Franco. Tem um livro que fala das diversas encarnações de Joana. E aí, na hora que eu cheguei a isso, me arrepiou inteira. Porque nós vemos Joana de Cusa, quando ela buscou o Cristo, e ele diz, ainda não, minha irmã. Continua na sua missão familiar. Seu marido veio a falecer e a viúva aí pôde integrar o cristianismo. E ela amou Cristo de tal forma que, como exemplo, como tantos outros naquela época, foi para a fogueira. E se um dos seus filhos, que ela tinha outros, gritava, abjura, quer dizer, renuncia. E os romanos lhe falavam, esse seu Cristo só te ensinou a morrer? E ela diz, não, ele me ensinou a amar. E seu filho gritava, eu fico pensando no desespero de uma mãe, a ver o filho gritar, renuncia que nós somos salvos. E eles voltaram para o plano espiritual. Foram amparados pelo Mestre Jesus e continua-se na lei da reencarnação por diversas oportunidades. Vem Clara, vem Maria Inês de la Cruz, vem tantas outras Joanas que nós tanto amamos, mas vem Joana de Ângeles na Bahia. E depois vem Divaldo. E Joana de Ângeles, sua mãe em uma outra encarnação, é sua mentora nesta encarnação. Vocês conseguem ter um alcance dessa beleza? Para ver que os nossos filhos, hoje são nossos filhos, mas são espíritos imortais, que amanhã não serão mais nossos filhos e continuarão na sua evolução, e que talvez, numa oportunidade, sejam os nossos mentores? Vocês sabem que o seu pai, aqui agora, é um espírito imortal, e que logo ele poderá ser um filho seu? A diferença no amor? Não, só os limites da vida que faz eu amar esse mais ou esse menos. Só os limites que nós temos nos olhos voltados apenas nessa encarnação, que nós olhamos o ser como uma única pessoa. Só os limites dessa vida nos faz dizer que Ele é meu. Quando nós somos espíritos imortais em plena evolução. E aí esses laços se tornam mais amplos, porque nós vemos que nós não fomos só ligados pelos laços consanguíneos, mas nós somos ligados pelos laços do Espírito. Porque aquela verdadeira família, ela é família espiritual. Ela vai estar aqui em outro plano. E nós não vamos nos encontrar só nessa oportunidade, como mãe, como pai, como filho, como irmão. Nós vamos nos encontrar em inúmeras oportunidades. E vamos mais todos juntos crescendo na família consanguínea e muito mais nos laços espirituais. E é nesses laços espirituais que no plano espiritual nós fazemos o projeto da nossa família e recebemos nossos pais e eles nos recebem. Eles nos recebem, nos dão a oportunidade desta encarnação para o crescimento e nós chegamos aqui e falamos, quem te pediu para ser meu pai e minha mãe? Quando nos laços nós às vezes até imploramos e por esses laços eternos nós somos recebidos como filhos. E aí nos tornamos pais, entendemos mais o que é o laço de amor e queremos prender no nó da
posse de unicidade quando nós somos exemplos de amor e de crescimento. É na liberdade de deixar o filho voar que nós alçamos voos com ele. É na liberdade de saber, hoje, Joana indica o caminho de Divaldo espiritualmente. E ele é o pai de quantos, sem ter nenhum filho, dos laços sanguíneos. Na mansão do caminho, o trabalho que ele faz, levando todos à compreensão de que os laços de família verdadeiros é o laço do amor, o laço que une, o laço que nos reúne. Quando nós pensarmos naqueles que estão conosco, vamos pensar que eles não são só nossos nesses instantes, que eles são espíritos imortais. E pela bênção de Deus, nesta encarnação, estão na nossa família. Eu olho para minha filha, uma moça linda, que corre, que tem outra personalidade adversa da minha. E eu penso, ela já foi minha mãe. Toda vez que eu olho para aquele rostinho que fala comigo, cheio de carinho e às vezes me trata como criança, eu penso, ela já foi minha mãe. Quando a gente chega em casa, da demora, você ficou o dia inteiro, você trabalhou, onde você estava? Ainda tem aquele resquício da mãe que cuida e cobra o filho. E eu falo, mãe, aqui agora sou eu. E falo mesmo, brincando com ela, falo, nesta sou eu. Ela ri, finge que não entende, mas ela sabe do que eu estou falando, porque ela também segue essa doutrina bendita. E aí nós vamos vendo o movimento que nós vamos fazendo em família. E o que é esse movimento? É cobrar? Não, é exemplificar. É nesse movimento que nós vamos. Olha a água que vai rolando no leito do rio. É devagar, é plena, e ela muda todo o seu curso. E é nessa água, na fonte divina, que é bênção do Mestre Jesus, que nós temos que mudar o curso que nós estamos dando na nossa vida, na nossa família. Sem cobranças, aprendendo, exemplificando, amando e compreendendo que Ele é um Espírito imortal. Esses desafios nós temos todos os dias, mas ele se torna muito mais leve quando nós compreendemos a lei da reencarnação e não ficamos apegados a algum sofrimento que viver em família pode nos trazer. Porque quando nós ampliamos esse laço, nós entendemos que não é sofrimento, é o quê? Aprendizado. Viver em família é aprendizado constante, é buscar a harmonia e é dar de si. Dar de si todo dia, na compreensão maior. Mas nós queremos, nesse nó da vida, enlaçar e não deixar ninguém fugir debaixo das nossas asas. E é nessa posse que nós temos que nós alçamos sofrimento, porque nós queremos ali. E cada um tem a sua missão, o seu caminhar, o seu crescer, o seu aprender, e cada um vai tomar a sua estrada. E no final, todos estamos juntos. Porque aquele que às vezes volta para o plano espiritual, antes de nós, vai preparar novamente o nosso encontro. E nós, no desdobramento, nos encontramos tantas noites com eles e acordamos com o coração pleno de saudade. Por isso, meus amigos, meus irmãos, temos que mudar o foco. É mudar esse foco para uma nova visão, para um novo entendimento de que esta família está fazendo comigo, no que eu preciso trabalhar em mim, para me harmonizar com eles. E não só reclamar, porque não esquecer que eles são espelhos para todos nós, e nós espelhos para ele. E é mudar esse foco que a gente pede para que a gente mude o olhar por tudo e por todos.
esse exemplo de Joana e de Divaldo, que estão há tanto juntos, e agora ela, mentora, dirige os seus passos físicos. E quiçá ele voltar para o plano espiritual, e quando ela reencarnar, ele será o mentor dela. Quem sabe? Nós não sabemos de nada, porque ainda nós temos a visão egoística do aqui e do agora. Mas quem sabe aquele que está no plano espiritual também está dirigindo os nossos passos? Já pensaram nisso? Eu fiquei pensando há quantos laços o Edson tem com o Dr. Hans. Quantos laços de amor os une para nesta encarnação ele está. Porque é este aparelho que ele usa. Pela afinidade dos dois, que se completam. E através dessa afinidade ele consegue, nessa família espiritual que somos, nessa casa bendita, nos ajudar no tratamento de amor. Nós precisamos ampliar os nossos pensamentos e as nossas reflexões. Nós precisamos nos entender. Por quê? Meus filhos, a vida é uma escola. A vida é uma escola e a nossa família é uma sala de aula. E se a nossa família é uma sala de aula, quem são os nossos professores? Aqueles que estão junto de nós. Se essa casa bendita também é uma sala de aula, quem são os nossos professores aqui? Vocês e nós. Vocês nos ensinam todos os dias como aprender a amar, como aprender a falar, como aprender a se dedicar. No nosso trabalho físico também é uma sala de aula. E todos aqueles que convivem conosco no nosso trabalho material também são os nossos professores. Estamos em diversas salas de aula. E qual o nosso comportamento? Ainda como alunos rebeldes? Qual é o nosso comportamento? E aí depois, quando nós vamos já ficando com os cabelos brancos, nós sentimos falta do papai, da mamãe, daqueles que muitas vezes nós só olhamos como pai, como mãe, e eles são espíritos imortais e que tiveram também na sua vida imenso aprendizado. Nós já paramos para olhar para o nosso pai, para a nossa mãe e ver qual foi a infância dele? Quais os sofrimentos que ele teve? E por que agora eles têm um comportamento desse ou daquele modo? E o que eles fizeram para nos dar o melhor, quando por vezes eles não tiveram nada? E como eles se transformam para dar o melhor para o filho? Tudo isso nós temos que mudar o foco e não ver esses desafios como sofrimento, mas como oportunidade de aprendizado, de elevação espiritual e de harmonia familiar. Desafios? Como o Dr. Vladimir fala, existem. Problemas não, porque os desafios são solucionáveis. Eu tive uma inspiração, noite dessas, quando eu preparei a palestra, e aí nessa inspiração eu chorei muito à noite quando eu acordei e escrevi aquilo que o mentor passava. Como eles nunca dão nome, eles só inspiram e depois falam, se vira minha filha, anota aí, senão você vai esquecer. E eu acordo e anoto, porque a gente tem que anotar, porque se voltar a dormir, esquece. Então eu anotei. E é nesse foco que eu quero hoje encerrar a nossa palestra. Já chorei muito por essa orientação, porque a gente passa a abrir os nossos olhos e entendemos que somos espíritos imortais. Meu pai, como sempre, um excelente pai, mas severo no seu ensino, e hoje no plano espiritual ele diz, sempre juntos, enlaçados, filho. Meu orgulho é você. Como ele me falava na vida, na psicografia, ele falou a mesma coisa. E eu, na psicografia, estou olhando Noronha que eu nem estava presente.
minha mãe que foi. E aí eu vi os laços que não se dissolvem jamais. Ele que foi sempre o meu exemplo. Bastava olhar que a gente já entendia. E a gente vai vendo minha filha diferente de mim, meu genro, o crescimento, a mudança, porque nós somos de uma época diferente, hoje são deles, e aí eles têm um entendimento diferente, mas é nessa compreensão que nós temos que mudar o foco. E mudando o foco, nós vamos ter um novo olhar. E é nesse novo olhar que a espiritualidade falou mais ou menos assim, que eu quero passar para vocês. Não é meu, viu, crianças? É de um amigo espiritual que não deu nome. E eles vêm exatamente para aquilo que a gente está precisando. Olhar para o seu esposo com ternura. Olhar para a sua esposa com doçura. Olhar para os seus pais com gratidão. Olhar para os seus filhos com o coração. Olhar para os seus irmãos com fraternidade. Olhar para a sua família com admiração. Olhar para o mundo com um enorme sorriso. E olhar para Deus Pai com adoração, porque Ele é o Pai de todos nós. É assim, neste olhar novo, num novo foco, que nós sabemos que a nossa família é a âncora da nossa evolução, que hoje nós vamos dizer: nós te amamos, família minha, nós te amamos, meu filho, meu pai, meu irmão, meu amigo, nós te amamos. Obrigado pela oportunidade de juntos estarmos. Fiquem com Deus e com meu amor.